Bom, vamos lá. Vamos desempacotar isso. A missão da nossa análise de hoje é explorar uma das transições de poder mais fascinantes da antiguidade. E a subsequente fratura de um império inteiro, né? Tudo isso conforme relatado nas nossas fontes de hoje, que são os antigos e super detalhados textos de Primeiro e Segundo Reis. Isso mesmo. O material que a gente tem em mãos hoje é um registro histórico profundo. Ele narra desde o ápice absoluto da riqueza administrativa e da sabedoria sobre o governo de um rei famoso, até o momento em que decisões catastróficas, decisões que lançam a nação numa guerra civil. Exato. E a partir desse colapso, a narrativa simplesmente nos joga numa era dominada por profetas que desafiavam as leis da natureza e confrontavam governantes formidáveis de igual para igual. E aqui é que fica incrivelmente interessante para quem busca conhecimento, porque este mergulho profundo tem de tudo. A gente vai examinar um julgamento brilhante envolvendo uma espada e um bebê. Sim, e entender como um império unido foi rasgado ao meio por causa de um conselho arrogante sobre escorpiões. Pois é. E também vamos ver como os cercos militares aterrorizantes foram resolvidos de maneiras que ninguém, mas ninguém mesmo, esperavam. Então, para dar o pontapé inicial na nossa linha do tempo cronológica, a gente precisa voltar aos últimos dias do rei Davi. Como o texto descreve esse cenário exato de transição? Olha, o cenário que o relato nos apresenta é de uma vulnerabilidade física imensa, e isso acaba transbordando para a política. O grande rei Davi está extremamente idoso, tão avançado em dias que, segundo o texto, por mais que o cobrissem de roupas, ele não conseguia se aquecer. E a solução encontrada pelos servos foi um tanto peculiar, né? Bastante. Eles trazem uma jovem muito formosa, Abisag, para cuidar dele e mantê-lo aquecido. E o relato faz questão de deixar bem claro que o rei não a conheceu intimamente. Mas o que chama atenção aqui é como essa fragilidade do líder máximo sinaliza um perigoso vácuo de poder. E a política abomina o vácuo. Imediatamente a gente vê Adonias, um dos filhos de Davi, tentando usurpar o trono. Isso. O texto diz que ele prepara uma demonstração de força militar. Ele reúne carros, cavaleiros e 50 homens para correrem diante dele. Mas a facção rival não fica parada assistindo. De forma alguma. A mãe de Salomão, Batseba, e o profeta Natã agem super rápido. Eles entram nos aposentos do rei, lembram Davi de um juramento anterior de que Salomão seria o herdeiro e garantem que a sucessão seja oficializada na mesma hora. Uma ação cirúrgica. Com certeza, Salomão é montado na mula do próprio rei e ungido em Gion. A causa de Adonias fracassa no exato instante em que as trombetas tocam e o povo grita "Viva o rei Salomão!". É uma manobra rápida que consolida Salomão no trono e marca o início de uma verdadeira era de ouro. Mas tudo isso começa de um jeito bem diferente, com um sonho muito peculiar em Gibeon. Verdade. Deus aparece a Salomão e diz para ele pedir o que quiser. Imagina a cena, para um monarca recém-coroado, as opções seriam infinitas. Poder militar absoluto, aniquilação de rivais, riquezas incalculáveis. Mas a resposta dele é outra. Ele reconhece a magnitude da tarefa. Salomão descreve a si mesmo como um menino pequeno que não sabe sair nem entrar diante de um povo tão numeroso. Então ele pede apenas um coração compreensivo para julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. E a resposta divina a isso é fascinante. Sim, porque pelo fato dele não ter pedido riquezas, nem vida longa, nem a morte dos inimigos, ele acaba recebendo tudo isso por acréscimo. Uma sabedoria sem igual, acompanhada de riquezas e glórias incomparáveis. E não demora muito para essa sabedoria ser testada em público. É aqui que chegamos num dos casos legais mais famosos da história antiga, o dilema das duas prostitutas. Um caso dificílimo para a época. Ambas moravam na mesma casa e deram à luz com poucos dias de diferença. Uma das crianças morre sufocada durante a noite e a mãe do bebê morto o troca pelo bebê vivo da outra mulher enquanto ela dorme. E pela manhã, a disputa chega até o rei. E como não havia testemunhas nem testes de paternidade naquela época, era puramente a palavra de uma contra a da outra. Exato. E a decisão de Salomão, à primeira vista, parece a de um tirano lunático. Pareceu loucura total. Pois é. Ele simplesmente pede que tragam uma espada
e ordena que cortem o menino vivo em 2 partes e deem metade para cada uma. Mas qual era a psicologia por trás dessa ameaça tão extrema? Foi um teste de estresse psicológico brilhante. Salomão sabia que a verdadeira maternidade não suportaria ver a destruição do próprio filho, e o método funciona perfeitamente. O texto relata, usando uma linguagem bem forte, que as entranhas da verdadeira mãe se enterneceram. Ou seja, o desespero visceral tomou conta dela. Isso. Ela implora para que deem o menino vivo a outra mulher. Ela prefere abrir mão do filho apenas para garantir que ele sobrevivesse. Já a falsa mãe, movida pela inveja, concorda com a divisão. E aí Salomão imediatamente paralisa a execução e entrega o bebê à primeira mulher. Sim, e todo Israel passou a temer o rei ao ver essa capacidade cirúrgica de extrair a verdade. Impressionante, mas essa sabedoria não ficou restrita apenas aos tribunais. Ela se expandiu para uma logística administrativa monumental. As fontes detalham a construção do grande templo. E tem um acordo comercial imenso com o Irão, que era o rei de Tiro. Foi uma operação em escala industrial. Eles importavam cedros e faias do Líbano. E só para ter uma ideia do tempo, o templo levou 7 anos para ser construído. E a casa do próprio Salomão levou 13 anos. Tem um detalhe operacional maravilhoso nas fontes sobre isso. Sim, as pedras do templo foram preparadas ainda na pedreira, com uma precisão matemática tão exata que nenhum martelo, machado ou qualquer ferramenta de ferro se ouviu no local durante a edificação. Um canteiro de obras grandioso e totalmente silencioso, um nível de sofisticação assustador para a época. E a fama de tudo isso atraiu até autoridades internacionais como a Rainha de Sabá. Ela viajou de longe para testá-lo com enigmas, e o texto narra que, ao ver a comida da mesa dele, a organização impecável dos servos, a suntuosidade de tudo, ela simplesmente ficou sem fôlego. Ela chega a confessar que os rumores que ouviu não chegavam nem à metade da realidade. E, economicamente, os números são absurdos. Muito absurdos. Para dar uma dimensão, as fontes citam que o peso do ouro que chegava a Salomão anualmente era de 666 talentos. Colocando isso em perspectiva, estamos falando de dezenas de toneladas de ouro puro por ano. Exatamente. A riqueza era tão extrema que causou uma hiperinflação do ouro, tornando a prata completamente desvalorizada. A prata não tinha valor algum naqueles dias. Era tratada quase como pedra comum em Jerusalém. Nossa, mas é exatamente toda essa glória que nos leva à fratura desse domínio. Como um império tão próspero começa a desmoronar de dentro para fora? O colapso começa nas alianças matrimoniais. O mesmo rei que pediu um coração compreensivo tem seu coração desviado. O texto registra que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, um número assombroso, de 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Pois é. E na sua velhice, elas perverteram seu coração para seguir outros deuses, introduzindo o culto a Astarote e Milcom e construindo altares para Quemós bem de frente para Jerusalém. Uma quebra direta da aliança espiritual que sustentava o reino. E a resposta a isso vem na forma de uma profecia muito visual. O profeta Aías encontra Jeroboão, que era um dos administradores mais competentes de Salomão, no meio do caminho. E Aías está vestindo uma capa nova. E sabe o que ele faz? Ele rasga a roupa em 12 pedaços e entrega 10 a Jeroboão. A mensagem é muito clara. O reino será rasgado das mãos da linhagem de Salomão, e Jeroboão governará sobre 10 tribos. E a concretização desse rasgo acontece logo após a morte de Salomão pelas mãos do filho dele, Roboão. E aqui a gente tem o que podemos facilmente classificar como o pior conselho de relações públicas da história política. Sem dúvida. Todo o povo vai até o novo rei com um pedido muito pragmático. Eles dizem que o pai dele agravou o jugo, e pedem para ele aliviar a dura servidão em troca de lealdade. Era a oportunidade de ouro para unificar a nação. Um simples aceno de boa vontade resolveria tudo. Roboão pede 3 dias de prazo e consulta os anciãos, que dão o conselho perfeito. Seja servidor desse povo hoje, responda com boas palavras e eles serão seus para sempre. Mas Roboão ignora a experiência. Ele prefere ouvir os jovens que cresceram com ele.
É o clássico perigo da câmara de eco, onde o líder só escuta quem concorda com a sua própria arrogância. E a resposta que ele dá ao povo é um verdadeiro suicídio político. Ele diz que o dedo mínimo dele é mais grosso do que os lombos do pai. Sim, e ele ainda completa dizendo: meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Basicamente, a mensagem foi que se eles achavam o pai ruim, ele seria o pior pesadelo possível. O resultado é fulminante. As 10 tribos do norte se rebelam na mesma hora com o grito: as tuas tendas, ó Israel. O reino se divide ao meio. Judá fica no sul, com Roboão, e Israel se forma no norte, sob a liderança de Jeroboão. E o que Jeroboão faz com esse novo poder no norte? Ele é imediatamente consumido pela paranoia, pela política do modo. Ele raciocina que se o povo continuar viajando para o sul, para Jerusalém, a fim de fazer sacrifícios no templo, eventualmente a lealdade deles voltará para Roboão e ele acabará assassinado. Uma insegurança total. E como ele resolve isso? Para evitar isso, ele cria uma religião de Estado alternativa. Ele manda fundir 2 bezerros de ouro, coloca um no extremo norte, em Dan, e outro no sul, em Betel. E diz ao povo que subir a Jerusalém dá muito trabalho. Apresentando os bezerros como os novos deuses. É fascinante ver como uma decisão baseada puramente na preservação do próprio poder se torna um pecado crônico que persegue o Reino do Norte por gerações. O medo de perder o poder cria estruturas que corrompem toda uma sociedade. E essa instabilidade contínua nos leva a um rápido declínio na linhagem dos reis do norte. A espiral descendente atinge o fundo do poço durante o reinado de Acabe e da sua esposa Jezabel, que usam a máquina do Estado para promover ativamente a adoração a Baal. É num cenário de escuridão total que surge, quase do nada, a figura imponente de Elias, o Tisbita. Elias entra na narrativa já com uma declaração de guerra contra a economia e a religião agrícola da época. Ele avisa o rei, Acabe, que não haveria orvalho nem chuva nos anos seguintes, senão segundo a palavra dele. Uma seca catastrófica se instala. E o texto detalha como Elias sobrevive a isso de forma improvável, né? Primeiro, escondido junto ao ribeiro de Querite, onde corvos trazem pão e carne para ele diariamente. Mas até o ribeiro seca por causa da falta de chuva. E aí ele é direcionado a Sarepta, onde encontra uma viúva juntando lenha. A situação dela era de miséria absoluta. Ela planejava preparar um último punhado de farinha e um pouco de azeite para ela e o filho, para depois esperarem a morte pela fome. Sim, e Elias pede que ela faça um pequeno bolo para ele primeiro. Ao agir de acordo com a palavra do profeta, confiando no improvável, o milagre acontece. A farinha da panela não acaba e o azeite da botija não falta durante todos os anos de seca. E a intensidade dessa relação atinge o ápice quando o filho dessa viúva adoece e morre. Elias, num ato de clamor desesperado, ora e o menino ressuscita, o que prepara o palco para o confronto mais dramático de todo o relato, o embate no Monte Carmelo. Elias desafia diretamente os 450 profetas de Baal para provar qual divindade responderia com fogo. O texto é riquíssimo em detalhes sobre a manhã daquele dia. Os profetas de Baal clamam, saltam ao redor do altar e absolutamente nada acontece. Chegando ao meio-dia, Elias começa a usar uma ironia quase cômica. Ele zomba deles em público. Ele diz para gritarem mais alto. Sugere que Baal talvez estivesse ocupado ou viajando, ou, quem sabe, tirando uma soneca e precisava ser acordado. O desespero dos profetas chega a um ponto em que eles começam a se retalhar com espadas e lanças até sangrarem. Mas a narrativa enfatiza que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E o contraste metodológico de Elias é brilhante. Ele restaura o altar do Senhor, coloca a lenha e o sacrifício, e então faz algo que parecia loucura no meio de uma seca severa. Ele ordena que derramem 4 cântaros de água sobre o altar 3 vezes consecutivas. A água encharca tudo e enche até uma trincheira cavada ao redor. E por que tanta água? Para eliminar qualquer possibilidade de fraude ou de uma faísca acidental. Tinha que ser inegável.
Elias faz uma prece simples e breve, e a resposta é imediata e aterradora. O fogo cai do céu e consome não apenas o sacrifício e a lenha, mas as próprias pedras do altar, o pó da terra e lambe toda a água da trincheira. Diante disso, o povo cai com o rosto em terra. Os profetas de Baal são eliminados e a chuva torrencial finalmente retorna. Uma vitória monumental. Mas a reação de Elias no capítulo seguinte é uma revoltagem psicológica brutal. Jezabel manda uma mensagem ameaçando-o de morte, e o profeta que acabou de invocar fogo do céu simplesmente foge aterrorizado. Ele entra no deserto, senta-se debaixo de um zimbro, que é um pequeno arbusto árido, e pede a própria morte. Ele diz que já basta, tira minha vida, não sou melhor que meus pais. O que explica essa quebra tão repentina? É um retrato incrivelmente honesto do esgotamento humano e do colapso mental após um pico de estresse extremo. Ele caminha 40 dias e 40 noites, sustentado apenas por uma refeição providenciada de forma extraordinária até chegar ao Monte Horebe. E lá acontece algo profundo. Sim, escondido numa caverna, ele recebe uma lição sobre a natureza da comunicação divina. Deus diz para ele sair. De repente, passa um vento fortíssimo que quebra as pedras da montanha, mas o texto diz que o Senhor não estava no vento. Depois vem um terremoto devastador e nada. Em seguida, um fogo e, novamente, nada. Até que, depois de todo esse espetáculo de destruição barulhenta, vem uma voz mansa e delicada. Um sussurro suave. Exato. É somente ao ouvir essa voz sutil que Elias cobre o rosto com o manto, reconhecendo a presença de Deus. É uma demonstração de que as maiores direções nem sempre vêm no meio de demonstrações estrondosas de poder. Incrível. E enquanto Elias passa por essa reconstrução no deserto, as fontes nos levam de volta a Samaria para nos mostrar até que ponto ia a corrupção civil de Acabe e Jezabel. Como eles lidavam com os cidadãos comuns. Da pior maneira possível. O episódio da vinha de Nabote ilustra isso perfeitamente. Nabote possuía uma vinha vizinha ao palácio e Acabe queria comprá-la para fazer uma horta. Nabote recusa, pois a lei proibia a venda definitiva de uma herança familiar. E a reação do rei? Acabe, o rei de uma nação inteira, vai para o quarto, vira o rosto para a parede e faz greve de fome como uma criança contrariada. Aí Jezabel entra em cena e arquiteta um roubo de terras patrocinado pelo Estado. Ela forja cartas com o selo do rei e suborna homens. Sim, homens descritos no texto original como filhos de Belial, que era uma expressão da época para descrever canalhas dispostos a perjúrio. Eles testemunham falsamente que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Espera. Então ela orquestrou um julgamento falso inteiro que resultou no apedrejamento de um cidadão inocente só para roubar um pedaço de terra? Exatamente. Um abuso de poder absoluto. Mas a conta chega. Elias é enviado para confrontar o rei na própria vinha roubada e entrega uma profecia sombria. No exato lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles lamberiam o sangue de Acabe e os cães comeriam Jezabel junto aos muros da cidade. Uma sentença pesada. Como isso se desenrola? Anos depois, Acabe tenta se disfarçar numa batalha contra os sírios, mas uma flecha atirada ao acaso por um soldado o atinge bem na pequena fresta entre as juntas de sua armadura. Caramba! Ele sangra até morrer no seu carro de guerra. Quando vão lavar o carro no tanque de Samaria, os cães lambem o sangue, cumprindo milimetricamente a profecia. E é fascinante como esse poder cru que operava em Elias não desaparece com o fim da jornada dele. A passagem do bastão para o sucessor dele, Eliseu, nas margens do Rio Jordão, é literalmente onde o ditado passar o manto ganha vida e dimensão épica. A transição é espetacular. Elias pega seu manto, bate nas águas do Jordão e o rio se divide para que passem a seco. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separa os dois no meio do caminho e Elias é levado aos céus num redemoinho. Eliseu, que havia pedido uma porção dobrada do espírito do seu mestre, recolhe o manto que caiu. E a partir daí, as fontes relatam uma sucessão de maravilhas feitas por Eliseu, que são impressionantemente ágeis.
e muitas vezes voltadas para problemas práticos do dia a dia. Sim, é uma atuação muito focada no cotidiano. Por exemplo, ele purifica a fonte de águas tóxicas da cidade de Jericó simplesmente jogando sal nela. Tem aquele episódio perturbador dos jovens também. Pois é. Jovens zombam dele gritando para ele subir chamando de calvo. Ele os amaldiçoa, resultando no ataque de 2 ursas que saem do bosque. E ele resolve problemas de acampamento, como fazer o machado de ferro de um trabalhador flutuar na água após cair no fundo do rio. E até neutraliza um envenenamento acidental coletivo, né? Alguém coloca ervas desconhecidas num ensopado, causando o grito de que há morte na panela. E Eliseu simplesmente adiciona a farinha e o caldo volta a ser nutritivo. Intervenções super pontuais, mas a que mais se destaca pela profundidade da lição é a cura de Naamã, o sírio. Estamos falando do comandante máximo do exército da Síria, um homem de imenso poder, mas que sofria de lepra. Ele viaja para Israel com uma comitiva luxuosa, cavalos, carros e uma fortuna absurda para comprar a cura. Ele para na porta de Eliseu, esperando um espetáculo de pirotecnia divina. E o que Eliseu faz? Eliseu sequer sai para cumprimentá-lo. Ele manda um mensageiro à porta dizer para ele ir e se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Para Naamã, isso foi um insulto terrível ao seu orgulho. Ele argumenta furioso que os rios limpos de Damasco eram infinitamente superiores àquelas águas barrentas de Israel. Ele esperava que o profeta saísse, fizesse feitiços, passasse a mão sobre a ferida. É o ego exigindo ser tratado com a pompa que acha que merece. Ele quase vai embora doente por puro orgulho. E quem o salva da própria arrogância são os servos dele. Eles argumentam com uma lógica brilhante. Eles dizem que se o profeta pedisse uma tarefa incrivelmente difícil, ele não faria? Então por que não tentar essa coisa tão simples de se lavar? A genialidade da cura estava em quebrar o ego antes de limpar a pele. Naamã cede, mergulha 7 vezes e sai de lá com a pele restaurada como de um menino. E, curiosamente, Eliseu recusa qualquer pagamento milionário oferecido. Mas o servo de Eliseu, Geazi, não resiste à cobiça. Ele corre atrás da comitiva escondido, mente pedindo prata e roupas, e como consequência desse ato corrupto, a lepra de Naamã passa para ele. Uma inversão de papéis trágica. A desobediência oculta não fica impune. E toda essa tensão narrativa nos empurra para um dos momentos mais desesperadores dos registros, que é o terrível cerco de Samaria. O exército sírio cerca a capital, cortando todas as rotas de suprimento, e a inflação dentro dos muros atinge patamares absurdos. Para quem está acompanhando entender o nível do horror, uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. E o mais chocante, as pessoas estavam comprando uma pequena medida de esterco de pomba por 5 peças de prata. A fome era tão extrema que a população estava disposta a pagar o equivalente ao salário de meses por fezes de pássaros na esperança de extrair alguma semente não digerida. O desespero chega a um ponto indescritível quando o rei escuta 2 mulheres brigando porque haviam feito um acordo para cozinhar e praticar canibalismo com os próprios filhos. Um colapso total da civilização dentro dos muros. O rei fica tão enlouquecido que culpa o profeta Eliseu e manda decapitá-lo. Mas Eliseu, com uma calma assustadora, profetiza algo que soava como loucura econômica. Ele diz que no dia seguinte, na mesma hora, farinha fina e cevada seriam vendidas por preços absurdamente baratos na porta da cidade. Um capitão do rei zomba na hora, dizendo que mesmo que o senhor fizesse janelas no céu, isso não aconteceria. Mas a resolução é um golpe de mestre da ironia histórica. A salvação não vem por um ataque militar, mas pelas ações de 4 leprosos marginalizados que estavam do lado de fora dos muros da cidade. Eles fazem um cálculo frio de sobrevivência. Pensam que se ficarem ali, morrem. Se entrarem na cidade, morrem de fome. Então decidem se render ao acampamento inimigo dos sírios. Porque se os matarem, a morte só chega mais rápido. Ao anoitecer, eles caminham até o acampamento e o encontram completamente deserto. Como o exército inteiro simplesmente evapora. As fontes relatam que ocorreu uma ilusão sonora em massa. O exército sírio,
ouviu o estrondo de carros, cavalos e um grande exército se aproximando. Acreditando que os israelitas haviam contratado nações vizinhas, o pânico tomou conta. Eles fugiram correndo na escuridão, largando tendas abertas, cavalos amarrados e toneladas de comida e ouro para trás. Imagina a cena: 4 leprosos famintos entrando num acampamento luxuoso, comendo até não aguentar mais e escondendo prata. Mas então a consciência pesa e eles dizem uma das frases mais memoráveis do texto: "Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos." Eles correm de volta e avisam os guardas de Samaria. O povo sai em uma debandada insana, saqueia o acampamento e a oferta de comida se torna tão gigante que o preço despenca, cumprindo perfeitamente a previsão de Eliseu. E aquele capitão que zombou do profeta acabou atropelado pela multidão faminta na porta da cidade, vendo a comida, mas sem poder prová-la. Uma jornada vertiginosa, sem dúvida. Analisando as conexões de tudo que desempacotamos hoje, o que mais se destaca é como os relatos navegam sem cerimônia pelos extremos da experiência humana. Nós começamos com a construção de um império formidável, o auge da sabedoria administrativa e arquitetônica de Salomão. Mas o texto nos mostra a fragilidade aterrorizante do poder. Quando misturado com arrogância, um conselho ruim de Roboão, a paranoia e o medo de Jeroboão, a corrupção de Acabe, tudo isso despedaçou um reino de dentro para fora. Por outro lado, o relato foca intensamente em como as grandes soluções para as piores crises muitas vezes se curvam à simplicidade. O que traz uma aplicação atemporal para quem nos ouve. Ter acesso a informações privilegiadas, imensa riqueza e uma mente brilhante não é garantia de sucesso a longo prazo se faltar integridade nas próprias ações. O império ruiu pelo orgulho. E, ao mesmo tempo, curar um general exigiu que ele engolisse o próprio ego e se lavasse num rio lamacento. Salvar uma capital sitiada dependeu da mensagem corajosa de 4 doentes à margem da sociedade. Os personagens que demandavam grandes exibições frequentemente fracassaram, enquanto aqueles que seguiram instruções simples encontraram restauração completa. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo sobre aquele momento marcante de Elias no Monte Horebe. Nós vivemos em um mundo contemporâneo absolutamente repleto de ruídos estrondosos. Nossas redes, notícias e rotinas são verdadeiros terremotos, ventos e fogos. Exatamente, onde o algoritmo premia quem grita mais alto e quem gera mais indignação. Em um cenário saturado de estímulos assim, como podemos treinar nossa própria percepção para escutar as intuições corretas? Será que a clareza e a sabedoria que realmente precisamos para resolver as nossas crises e secas pessoais não estão tentando nos alcançar agora mesmo através de uma simples voz mansa e delicada? Fica a pergunta pairando para encorajar o nosso próprio silêncio investigativo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise fascinante e até a nossa próxima imersão.